Senhoras e senhores, boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer os vereadores presentes, público que nos assiste, internautas, amigos visitantes que estão aqui, secretários, parte jurídica, servidores da Câmara. Uma boa noite a todos. Quero convidar o vereador secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, Antônio Carlos Elvésio, Lucimar Alves Soares, Lenilda Henriques, João Beixara Neto, Estevão Silva Machado, Renildo Nascimento Peçanha, José de Oliveira Lima, Erasto da Costa Rocha, Costa Rocha. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, está aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus em Salmos, capítulo 1 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhores vereadores, sessão extraordinária convocada para essa noite com a pauta específica. Nós temos 2 projetos pautados para o expediente dessa noite. Antes de liberar o expediente da sessão, quero continuar agradecendo a presença de algumas pessoas que estão presentes, moradores, servidores, assessores de vereadores, Castro lá atrás. E temos presente no plenário da Câmara hoje o vereador de Roraima. A mãe dele é muito conhecida em toda essa casa, todo mundo conhece, dona Lúcia. Tem um filho que mora lá há 18 anos, está de férias, está visitando a Câmara de Vereadores. Hilderson, é uma honra ter você conosco aqui, sinta à vontade. Eu queria convidar para você sentar nas cadeiras de honra, para acompanhar a sessão, se assim desejar. Poderá ficar à vontade, se assim quiser. Faz favor? Para quem não conhece, a dona Lúcia, servidora dessa casa, né, há mais de 29 anos. O Wildes nasceu aqui em Itapemirim, mora em Roraima há 18 anos, e hoje ele está vereador lá naquele município, naquele estado. Peço o servidor Rodrigo que faça a leitura do material de expediente. Boa tarde a todos, eminente presidente, nobres edis, público que nos acompanha de forma presencial e virtual. Nós estamos iniciando o 3º ano legislativo da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. E estamos entrando na primeira sessão extraordinária dessa terceira sessão legislativa. Dessa terceira sessão legislativa, na data de hoje, é 25 de janeiro de 2023. A pauta ela foi convocada através da portaria número 29, de 20 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial do Legislativo, em 23 de janeiro de 2023, ao qual designa a sessão plenária extraordinária para o dia 25 de janeiro, às 17 horas, na forma que disciplina. Considerando a necessidade de apreciação dos projetos abaixo mencionados, projeto de lei complementar 012/2022, de autoria do Executivo Municipal, em que dispõe sobre a alteração do auxílio à alimentação dos servidores públicos do SAAI Itapemirim, e também pautado para essa sessão extraordinária o projeto de lei número 2/2023, de autoria da mesa diretora da Câmara, que
que altera dispositivos da Lei 2879 de 2015, que é da estrutura administrativa da Câmara de Itapemirim, e também altera a Lei 3.300/2022, que disciplina o auxílio alimentação dos servidores públicos deste Poder Legislativo. Convocação para a sessão feita, ao qual todos estão presentes aqui, e eu inicio os dois materiais que estão pautados para leitura no expediente. Projeto de lei número... Justificando aqui, apenas ainda não chegou a esta casa o vereador Alcione de Amorim Gomes. Projeto de lei número 2/2023, de autoria da mesa diretora, ao qual tem os autores da nova mesa diretora da Câmara, Paulo Sérgio de Toledo Costa, presidente, Antônio Carlos Elvésio, vice-presidente, e o vereador Júlio César Ferreira de Magalhães, como secretário. A ementa altera dispositivos da Lei 2879, de 9 de julho de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itapemirim, e da Lei 3.300, de 8 de junho de 2022, que disciplina a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Projeto em que tem o seu corpo. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os quadros de cargos em comissão, descrição sintética, e cargos em comissão, descrição analítica da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itapemirim, previstos nos anexos 3 e 4 da Lei Municipal 2.879, de 9 de julho de 2015, que passam a vigorar conforme o anexo 1 e 2 desta lei, somente para contemplar as reduções dos vencimentos dos cargos de referência CC2, CC3, CC4 e CC8, e demonstrar a atualização das revisões salariais realizadas por força da legislação vigente. Artigo 2º, a Lei Municipal 3.300, de 8 de junho de 2022, que disciplina a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Itapemirim, passa a viger com as seguintes alterações. Artigo 1º, parágrafo 1º. O benefício mencionado no caput deste artigo será concedido mensalmente no valor de R$ 1.320. A outra alteração é no artigo 3º. A concessão do benefício de que trata a presente lei será efetuada em pecúnia ou cartão magnético para os servidores em cargos efetivos e comissionados, por conveniência da gestão do Poder Legislativo Municipal. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 20 de janeiro de 2023, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador presidente, Antônio Carlos Elvésio, vereador vice-presidente, Júlio César Ferreira de Magalhães, vereador secretário. Após, nós temos o anexo 1, que esse anexo 1 do projeto de lei é para alterar o anexo 3 da Lei 2879/2015, a qual tem aí os cargos e as referências e os vencimentos. Os senhores acompanham na tela e também todo o processo legislativo, lembrando, é público e acessível de forma irrestrita no site do Poder Legislativo Municipal, todo o processo eletrônico. Então, nós temos aqui o valor: Procurador-Geral Legislativo, 12.145,15, diretor, 5.650, gerente, 4.011, chefe de gabinete, o mesmo valor, assessor jurídico, o mesmo valor, assessor especial, 2.327, coordenador, mesmo valor, 2.327, assistente de gabinete, nível 1, 2.444,14, assistente legislativo de controle interno e administrativo, todos com valor de R$ 1.340. Após, nós temos o anexo 2 desse projeto, que altera o anexo 4, que é exatamente a descrição dos mesmos cargos, só que de forma analítica, especificando cada cargo que existe na Câmara Municipal de Itapemirim e os seus respectivos valores. Então, nós temos aí demonstrados os dois
quadros. E aí, após, nós temos a justificativa. Deixa eu só esperar ali para todo mundo acompanhar. Nobres edis, submetemos para a deliberação deste Poder Legislativo o supracitado projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 2.879/2015, estrutura administrativa, e altera dispositivos da Lei 3.300/2022 do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Itapemirim. A lei que estabelece a estrutura da administração pública deve ser dinâmica e acompanhar o desenvolvimento da sociedade, viabilizando a oferta dos serviços públicos com responsabilidade. As revisões salariais anuais e outras despesas, combinadas com os resultados financeiros desta Câmara Municipal, previstos para o ano de 2023, impõem a adoção de medidas urgentes para equalizar a administração da Casa de Leis e garantir o cumprimento das obrigações e limites legais. Nesse sentido, para viabilizar o atendimento das demandas, sem produzir impacto financeiro negativo, a presente lei propõe a redução de até 15% dos vencimentos dos cargos de diretor, gerente, coordenador, assessor jurídico, assessor especial, assistente e chefe de gabinete, de forma que o estudo e declaração de impacto financeiro, anexo à presente proposição, demonstram com clareza que, além de não aumentar gastos, oferece resultado positivo e não compromete os limites prudenciais da Lei Federal número 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra medida necessária nesse momento é a redução do auxílio alimentação para prevenir impactos na gestão financeira da Câmara de Itapemirim. Por tudo quanto restou demonstrado e justificado acima, desde já se requer a aprovação deste projeto de lei em regime de urgência especial, tendo em vista que a gestão atual só deverá realizar contratações para os cargos com redução de vencimentos, após a vigência desta lei. Assim sendo, solicitamos o apoio dos nobres edis para votarem favoravelmente a presente propositura, a qual é apresentada pela sua relevância. Itapemirim, Espírito Santo, 20 de janeiro de 2023, autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itapemirim. Nós temos também juntado a este projeto de lei o relatório de impacto financeiro orçamentário e a declaração do ordenador de despesa. Itapemirim, Espírito Santo, 23 de janeiro de 2023. Relatório de impacto financeiro para alterar dispositivos à Lei número 2079, de 9 de julho de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itapemirim, e da Lei 3.300, de 8 de junho de 2022, que disciplina a concessão do auxílio alimentação aos servidores do Poder Legislativo Municipal. De acordo com o levantamento feito pelos setores contábil e financeiro dessa Câmara, para alterar dispositivos da Lei 2879, de 9 de julho de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itapemirim, e da Lei 3.300, de 8 de junho de 2022, que disciplina a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, informamos, para os fins que se fizerem necessários, que a Câmara Municipal possui dotação orçamentária e saldo financeiro para as devidas alterações, sem infringir nenhum parâmetro legal, dentre eles o constante no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores. Após cálculos efetuados, demonstramos em planilha progressiva de impacto financeiro, que compreendem os períodos de 2023, 2024 e 2025, conforme doutrina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, estando previstas do PPA e LDO todas as despesas provenientes da concessão de remuneração e auxílio alimentação, cujo o custeio será por meio de recurso financeiro do Legislativo Municipal, que, no caso em tela, implica na redução de ambos os compromissos financeiros, ou seja, a alteração legislativa em análise produz sadio impacto que reduz gastos. Cabe informar que, ainda de acordo com o artigo 29 da Constituição Federal, que diz o seguinte: o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluído os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências, previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159,
efetivamente realizado no exercício anterior. Isso significa que toda a informação aqui prestada baseia-se em estimativas de arrecadação de receitas pelo município, ou seja, apenas receitas previstas e estimadas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para os exercícios futuros. Com isso, conclui-se que, para o exercício financeiro de 2023, a Câmara Municipal conseguirá cumprir com todas as suas metas definidas e, se acaso nos exercícios que compreendem os anos de 2024 e 2025, o município tiver algum déficit orçamentário que venha ferir o princípio da legalidade, que é uma das bases de um Estado de Direito, o presidente em exercício deverá adotar medidas para enquadramento de todos os preceitos legais que norteiam a gestão pública. Atenciosamente, Suelen Garcia da Fonseca Tulli, gerente contábil da Câmara Municipal de Itapemirim, CRC 019-124, e Caroline Rodrigues Coutinho Moreira, gerente financeiro da Câmara de Itapemirim, ao qual tem o estudo da estimativa do impacto orçamentário apresentado num quadro de despesa com pessoal, relacionando ali a quantidade de cargo e os cargos e as quantidades do salário base total, totalizando ali 45 no total de 108, 171 mensal. E aí há os quadros comparativos aí de 2023, 2024 e 2025, relacionando aí o valor do impacto orçamentário para o presente projeto. Depois vem discriminando cargo a cargo. E, por fim, nós temos aí a declaração de adequação orçamentária financeira, referente ao projeto de lei 2/2023, de autoria do nobre vereador presidente da Casa, Paulo Sérgio Toledo Costa. Declaro, na qualidade de ordenador de despesa desta Câmara Municipal de Itapemirim, e após análise e apresentação pelo setor contábil do relatório de impacto financeiro para este exercício e os dois subsequentes, que a despesa com a aprovação do referido projeto de lei supracitado tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual LOA 2023, Lei Municipal 3.327/2022, bem como compatibilidade com o Plano Plurianual PPA 2022-2025, Lei 3.258/2021, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, Lei 3.326/2022, nos termos do artigo 16, inciso 2, da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Itapemirim, Espírito Santo, 20 de janeiro de 2023, Paulo Sérgio de Toledo Costa, presidente do biênio 2023-2024. Eminente presidente, autoria da mesa diretora, o projeto de lei 2/2023, ao qual foi lido, assim como a justificativa, o relatório de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesa. O mesmo vem em sua justificativa a pedido da mesa diretora em urgência especial. Senhores vereadores, o projeto lido nessa noite, ele vem com pedido de urgência especial por essa mesa diretora. Alguns vereadores que já passaram por essa casa durante esses últimos dias, nós explicamos para os vereadores a real situação financeira dessa casa de leis e propomos nessa noite a urgência especial nesse projeto, porque alguns cargos, a maioria deles não foram nomeados, porque, conforme o senhor foi lido, há reduções de salários e muitos cargos só poderão ser nomeados depois dessa redução. Portanto, senhores vereadores, essa mesa diretora, ele pede autorização à Casa de Leis para que esse projeto tramite urgência especial. Os vereadores que aprovam a urgência especial permaneçam sentados. Aprovada a urgência especial, registramos os votos contrários dos vereadores. Aprovado, então, em rito de urgência especial a matéria, projeto de lei 2/2023, registrando aí votos contrários, o vereador Renildo Peçanha, vereador Estevão Machado e vereador João Bechara Neto. Após, na mesma pauta, nós temos um
uma segunda ordem, a ordem 2, projeto de lei complementar 12/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que inclui parágrafo único ao artigo 7º da Lei Complementar Municipal 267, de 2 de dezembro de 2022, que dispõe sobre auxílio à alimentação dos servidores públicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI de Itapemirim, nos termos em que especifica. Projeto protocolado em 28 de dezembro de 2022, ao qual tem um ofício e mensagem. Ofício PMI 376/2022, datado de 28 de dezembro de 2022, ao então excelentíssimo senhor José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal à época. Senhor presidente, encaminha-se a Vossa Excelência o projeto de lei complementar anexo, cuja ementa versa em verbis. Acrescenta dispositivo à lei complementar número 267, de 2 de dezembro de 2022. Deste modo, espera-se que o sobredito projeto seja recebido no rito de urgência especial, incluindo-se na pauta da sessão extraordinária marcada para o dia 29/12, em obediência aos mandamentos da Lei Orgânica do Município de Itapemirim e legislações correlatas afetas ao processo legislativo. Sem mais para o momento, reitera-se manifesto de estima e consideração, atenciosamente, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Só explicar, relembrar, a todos, de que a pauta já estava fechada, da última sessão de 29 de dezembro, por isso o projeto ele não entrou nessa sessão extra ao qual foi solicitado. Mensagem número 296, de 28 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, ínclitos vereadores componentes da atual legislatura municipal. Os termos do parágrafo único do artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Itapemirim, combinado com o artigo 61, inciso 3, e o artigo 36, inciso 2, a linha A da mesma lei, em consonância com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, encaminha-se para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei que inclui parágrafo único ao artigo 7º da Lei Complementar Municipal número 267, de 2 de dezembro de 2022, que dispõe sobre auxílio à alimentação dos servidores públicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI de Itapemirim, nos termos em que especifica. Faz-se necessária a inclusão do dispositivo, tendo em vista que a lei complementar em questão foi projetada com planejamento para início do próximo ano, modulando-se os respectivos efeitos, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira para tal exercício. Diante do exposto, senhor presidente, submete-se o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando-se que o mesmo alcance acolhida favorável, conforme todo o teor discorrido para o bem do povo e atingimento dos deveres constitucionais dispostos. Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. E aí vamos em si o projeto de lei complementar número 012/2022, de 28 de dezembro de 2022, ao qual inclui parágrafo único ao artigo 7º da Lei Complementar Municipal 267, de 2 de dezembro de 2022. O prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, em nome do povo, sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica incluído o parágrafo único do artigo 7º da Lei Complementar Municipal 267, de 2 de dezembro de 2022, com a seguinte redação. Artigo 7º, e aí a proposta é a inclusão desse parágrafo único. A concessão do benefício descrito no caput deste artigo será devida aos servidores públicos a partir de 1º de janeiro de 2023 e condicionado à disponibilidade financeira. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros retroativos a 18 de maio de 2021. Itapemirim, Espírito Santo, 28 de dezembro de 2022, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim, ao qual segue em anexo, apenas para juntada, a Lei Complementar 267, de 2 de dezembro de 2022, para embasar aí quanto à leitura e análise do referido projeto. O artigo que está sendo incluso é o artigo 7º, ao qual fala que o servidor público autárquico fará jus a um adicional de 50% do valor estabelecido no caput do artigo 6º, que seria o auxílio alimentação desta lei, a ser pago no mês de aniversário do servidor. Está incluindo o parágrafo único supracitado. Eminente presidente,
assim como o projeto de lei 2/2023, o projeto de lei complementar /2022 também vem com pedido de urgência especial pelo Poder Executivo Municipal. Senhores vereadores, o projeto de lei entrou nessa casa no ano passado. Não foi possível apreciar na sessão do dia 29, porque a pauta já tinha sido publicada. Ficou tramitando na casa, aguardando uma manifestação do Executivo para solicitação da apreciação desse projeto de lei. O diretor do SAAI, ele fez um contato com a mesa diretora, com o vice-presidente, na possibilidade de estar apreciando o projeto de lei nessa extraordinária. O projeto está com uma urgência especial, submeto ao plenário a aprovação, a apreciação do pedido da urgência especial. Vereadores que aprovam a urgência especial do projeto, permaneçam sentados. Aprovada a urgência especial do projeto. Eminente presidente, aprovado então o projeto de lei complementar 12/2022, que acabamos de ler, e também o projeto de lei 2/2023, ao qual entram em rito de urgência especial. Aprovada a urgência, as urgências especiais, a sessão fica suspensa por 20 minutos, para que as comissões e o TI da casa faça a movimentação via sistema dos projetos e dos pareceres das comissões. Retornamos em 20 minutos. Senhores vereadores, por presente, retornando à sessão, voltaremos para a pauta conforme a aprovação das urgências especiais. Peço ao servidor Rodrigo que dê continuidade no material da ordem do dia. Eminente presidente, nobres edis, dando continuidade à sessão extraordinária de 25 de janeiro de 2023, nós teremos agora a ordem do dia inerentes aos projetos de lei número 2/2023 e projeto de lei complementar 12/2022, ao qual deram suas publicidades na data de hoje e tiveram aprovação da urgência especial. Os dois projetos tiveram opinamento da Procuradoria Jurídica dessa Casa, assim também como opinamento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamentos. Pela ordem, nós entraremos no projeto de lei número 2/2023, de autoria da mesa diretora, que altera a Lei Municipal 2879 de 2015 e a Lei 3.300, respectivamente referente à estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itapemirim e do auxílio alimentação do Poder Legislativo Municipal. Após publicidade e pausa na sessão para emissão dos pareceres, assim opinou o jurídico desta Casa através do parecer emitido Procuradoria-Geral Legislativa. Ausentes vícios de competência na iniciativa e na matéria, projeto devidamente instruído com estudo de impacto e declaração de viabilidade legal do gestor que ordena despesas. No mérito, consta medida conservadora de interesse público com vistas à redução de gastos públicos, que nesse caso, por óbvio, não implica na violação de limites legais. Nada a obstar no prosseguimento do feito, razão pela qual opino favorável à continuidade do processo legislativo em curso. Itapemirim, Espírito Santo, 25 de janeiro de 2023, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral Legislativo da Câmara de Itapemirim. Após, o projeto seguiu para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Colejur. Trata-se do relatório da Colejur. Trata-se o presente projeto de lei número 2/2023, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itapemirim, que altera dispositivos da Lei 2879/2015 e da Lei 3.300 de junho de 2022. O presente projeto apresenta a proposta da mesa diretora da Câmara Municipal de Itapemirim, que tem por objetivo adequar a situação financeira da Câmara Municipal de Itapemirim, tendo em vista os compromissos com revisões salariais anuais
e outras despesas, combinadas com os resultados financeiros dessa Câmara Municipal, previstos para o ano de 2023, impõe a adoção de medidas urgentes para equalizar a administração da Casa de Leis e garantir o cumprimento das obrigações e limites legais. Cumprindo os trâmites legais, em atendimento ao artigo 79, parágrafos do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de parecer. Eis o breve relatório. Parecer. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico, analisando minuciosamente o presente projeto de lei em tela. Não há qualquer óbice quanto ao aspecto jurídico-legal, corroborando com o parecer jurídico favorável exarado, assim como o referido projeto segue com a sua redação precisa quanto à técnica legislativa. Assim, não apresentando nenhum vício de ilegalidade que impeça de ser normalmente apreciado a aludida proposição, merece, portanto, parecer favorável desta comissão sobre a matéria. Voto da comissão, assim, essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise, opinando pelo regular prosseguimento do processo legislativo. Itapemirim, Espírito Santo, 23 de janeiro de 2023, vereador José de Oliveira Lima, presidente e relator da Colejur, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Colejur, e vereador Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Após o projeto, seguiu para a Comissão de Finanças e Orçamentos, a COFINOR, que teve o seguinte relatório. Trata-se o presente sobre o projeto de lei 2/2023, de autoria da mesa diretora, ao qual altera dispositivos da lei 2879/2015 e a lei 3.300/2022. O mesmo não encontra óbice, conforme parecer jurídico e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, inexiste qualquer impedimento ao seu prosseguimento e análise pelos nobres edis. Posto isso, sem maiores delongas, a óbice se encontra quanto à possibilidade de tramitação que poderá ser sanada pelo plenário, devendo assim ser submetido. Itapemirim, Espírito Santo, 23 de janeiro de 2023, vereador Erasto da Costa Rocha, presidente e relator da COFINOR, vereador Lucimar Alves Soares, vice-presidente da COFINOR, e vereador José de Oliveira Lima, membro da COFINOR. Após o projeto, retorna a este plenário para discussão e votação única nesta ordem do dia, eminente presidente. O projeto de autoria da mesa diretora está em discussão única. Vereador João Bichara Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de adentrar ao projeto em si, eu gostaria de comentar, com todas as vênias e respeitando opiniões contrárias, da desnecessidade de convocação de sessão extra para as duas matérias em pauta. E faço isso com base na lei orgânica, no artigo 19, no parágrafo 6º, que diz que a convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo seu presidente, como é o caso, como é no presente caso, podendo ser também pelo prefeito, ou a requerimento da maioria absoluta dos vereadores, em dois casos, em caso de urgência ou de interesse público relevante. E, ao meu ver, lógico, respeitando opiniões contrárias, nenhum dos dois projetos se enquadram nem em urgência e muito menos em relevante interesse público. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tecer na discussão. O segundo ponto já é adentrando ao projeto em si. O presidente comentou que conversou com alguns vereadores sobre a realidade financeira da Câmara. Eu, como membro como parlamentar dessa Câmara Municipal, em momento algum fui convidado para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à questão financeira da Câmara. Eu desconheço hoje como está financeiramente a Câmara. Então, eu tenho que tomar uma decisão com base naquilo que eu tenho conhecimento. Eu tenho um questionamento a fazer, uma indagação, né, que é a seguinte. No ano passado, o nosso orçamento previsto foi de 11 milhões. Para esse ano de 2023, de acordo com a Lei Orçamentária Anual,
é de 11 milhões e 300 mil reais. Teve um leve acréscimo de 300 mil de previsão, estimativa, não quer dizer que vai ser isso, mas está estimado em 300 mil a mais. Eu não consigo entender se, no ano passado, um orçamento de 11 milhões, conseguiu se comportar toda a estrutura administrativa da Câmara, com todos os cargos, sem redução de salário, mas criando cargos, e agora, para 2023, com um orçamento 300 mil acima, ter que reduzir padrão salarial, inclusive reduzir verba alimentar, que é o ticket de alimentação. Eu não consigo entender o real motivo. O projeto de lei em si traz uma justificativa genérica para a preocupação de manter o limite prudencial com gasto com folha de pagamento, mas não traz os detalhes dessa preocupação. Então, na Constituição Federal, fala sobre o princípio da irredutibilidade de salários, de vencimentos, não só para efetivos, mas também se aplica a cargos comissionados, de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Existem algumas exceções que permitem reduzir salário, se for uma delas para atender a lei de responsabilidade fiscal, mas precisa estar detalhadamente que, um exemplo, a atual estrutura, até a metade do ano, por exemplo, não comporta pagar todo mundo nomeado nos respectivos cargos e manter o limite de gasto com o pessoal em respeito à lei de responsabilidade fiscal. Eu não tenho esse conhecimento, isso não está no projeto. Esse é um outro fator. Um outro fator ainda mais preocupante é que, diferentemente do que foi feito lá em 2020, a redução salarial por completo do maior ao menor cargo, nesse projeto de lei não entrou na redução salarial o cargo de procurador-geral, que é o maior cargo da Câmara, de maior vencimento, que hoje está em torno de R$ 12.145. Eu peço aos senhores que pesquisem em câmaras municipais de grandes capitais qual procurador de Câmara que recebe um salário como esse. Então, eu tenho que ser muito justo primeiro comigo mesmo. Eu estou num lugar aqui, numa posição de legislador, eu vou dar um voto. Para me dar um voto, eu tenho que me colocar no lugar de quem está do outro lado do balcão. Qual vai ser o impacto do meu voto nesse projeto? Impactos positivos e negativos de quem está do outro lado. Aí tem uma questão aqui que me chamou mais atenção, é a redução do auxílio alimentação. Mas é uma redução de R$ 105. Sai dos atuais 1.425, vai para 1.320. Isso no ano dá R$ 1.260. Pode não ser nada para a minoria que trabalha aqui dentro, mas para a grande maioria, R$ 1.260 é muito dinheiro. Eu tenho certeza absoluta disso. É muito dinheiro. Então, senhores, além disso, nós temos uma lei municipal 3.300, inclusive está sendo alterado o valor do auxílio alimentação, que fala no parágrafo 3º que o presidente da Câmara ele deverá revisar o valor do benefício por meio de portaria no mês de janeiro de cada ano, de acordo com a variação do INPC acumulado nos últimos 12 meses. Ou seja, esse valor de 1.420 tinha que ser revisado agora. Aproximadamente chegaria a 1.500, mas não. Com o projeto ele está sendo reduzido. Então a gente não consegue entender inconsistências e incoerências. E eu sempre prezei por uma linha reta, sempre apoiei aquilo que é correto. E por esse motivo, dentre outros, que o meu voto aqui é contrário. Primeiro, por desconhecer a realidade financeira da Câmara e não fui convidado para isso. Eu me lembro, quando o vereador Zé Lima assumiu a presidência, ele convidou os vereadores para uma reunião no seu gabinete e expôs a situação financeira da Câmara. Todo vereador sabia. Então, diante de um projeto que altera a estrutura da Câmara, quando todos sabem da realidade, todos entendem, compreendem e acaba votando unânime. Mas como o diálogo não foi com todos, foi com alguns, eu me reservo a entrar nesse mérito, mas se eu tenho que dar a minha opinião, dar a minha justificativa, nada contra a presidência, nada contra a mesa diretora, estou sendo coerente com as minhas opiniões, com a forma do meu pensamento, sempre fui dessa forma, então o meu voto é contrário nesse sentido. Além disso, tem uma outra maneira que sempre se utiliza para não estourar o gasto com o pessoal. Não nomear todos os cargos existentes na estrutura.
Se não tem como nomear todos, nomeia o que dá para nomear. Não tem necessidade de reduzir. No ano passado não foi criado 25 cargos na presidência do vereador Zé Lima? Quer dizer, lá foi feito o impacto orçamentário e financeiro, declaração de ordenador de despesa, que aquela estrutura tinha como comportar nos 3 anos subsequentes, e agora, com 6 meses, vem a redução salarial. Quem foi o mentiroso da história? Quem assinou informação falsa? Alguém assinou uma informação que não é verdade. É esse tipo de situação que a gente não aceita. Mascarar algo para aprovar. Então a gente tem que lidar com a verdade. Então, nessa linha, meu voto é contrário. Ainda mais mexer em verba alimentar, auxílio alimentação, que nesse ano, agora em janeiro, já era para publicar uma portaria revisando com base na inflação e isso ser reduzido. Para mim, isso é o fim da picada, respeito opiniões contrárias, mas o meu posicionamento, eu nunca tive medo de me manifestar, nunca tive receio, e é como eu penso, presidente. O projeto continua em discussão única. Vereador Estevão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, veja bem, eu também, na verdade, independente de ser convidado para uma reunião ou não, para saber sobre a real situação financeira do Poder Legislativo, não participei também, por isso eu não sei, né, não tenho aqui a base legal para falar sobre se é correto ou não. Mas eu vou falar, né, o que eu, respeitando o direito e o voto dos demais vereadores, mas eu não concordo, tudo que vem a tirar alguma coisa, algum ganho do funcionário, eu já não contem comigo. Contem comigo sempre para apoiar e para aprovar tudo que vier em benefício ao funcionalismo público, seja da Câmara Municipal, seja do município, tudo aquilo que vem acrescentar no seu salário, no vale, no ticket, refeição, tudo que vem acrescentar, eu estou pronto para apoiar. Tudo que é para tirar é uma conquista do trabalhador, é uma conquista. Tudo aquilo que é conquistado, depois você ter que retirar aquilo ali, é chato, é ruim, eu não concordo, mesmo porque, né, vejamos aqui, já foi falado aqui pelo vereador João, mas não está nada a acrescentar. No orçamento do ano passado para esse ano, acréscimo de 300 mil. Né? Foi-se criado no ano passado, eu não estava ainda como vereador, mas foi-se criado, sei que foi criado aqui por essa casa, mais 25 cargos. E quando se cria algum cargo, tem que ter ali o impacto financeiro, né, para os anos seguintes, tem que ter uma noção disso. E agora a gente é surpreendido com esse projeto para redução salarial, redução do ticket, refeição. Então, senhores, eu não concordo, eu não voto favorável a esse projeto, porque, como eu já falei, eu não me sinto bem em votar nada que venha tirar alguma coisa do nosso funcionário. Muito pelo contrário. Sou favorável a tudo aquilo que vem acrescentar. Votarei favorável ao outro projeto, que é em benefício aos funcionários do SAAI, e votaria com muita alegria se fosse aqui, nós estivéssemos aprovando aqui um aumento salarial para o funcionário, um ticket, refeição, mas retirando respeito à decisão da mesa diretora, os argumentos apresentados, mas não me sinto confortável em votar favorável a esse projeto, por isso o meu voto é contrário. O projeto continua em discussão única. Vereador Júlio César. Senhor presidente, no projeto, a minha maior preocupação que eu tinha foi até o vereador João, ele citou ali, a questão da lei da isonomia,
tiveram um problema aqui na gestão passada sobre o presidente que quis tirar assessores de um e o dele não, né? Então, a questão da lei da isonomia, ela tem que ser igual. Não foi questionado aqui, que o vereador João ali relacionado ao cargo do procurador, né? Que realmente, eu gostaria de saber, ter uma resposta depois do senhor sobre isso, né? Sobre essa questão da lei da isonomia, para que os cargos sejam assim, descontados em todas, né? De todas as esferas cabíveis. O valor, hoje não me importa muito, aí vou falar se vai ser descontado ou não, é a questão da legalidade, porque o valor, os vereadores, muitos que estão aqui, aprovaram lá atrás. Então, aí, se é alto ou se é abaixo, lá de trás. Eu quero dizer para vocês, o vereador Paulinho cogitou um tempo atrás a criação de talvez 3 cargos, né, dentro de uma situação. Eu falei, Paulinho, não conta comigo para criar cargos, porque eu votei. Ele falou, não, eu só estava vendo a estrutura se comporta ou não, estou fazendo uma análise ali. Eu falei, não conta comigo porque eu fui contra a criação dos 26 cargos, não sei se vocês lembram. E falar que estava a situação correspondente, estava na legalidade, até hoje, isso é criticado. Porque eu falei com vocês aqui do problema do pepino que iria se estender para o próximo presidente. Porque eram 3 projetos que iam ser aprovados junto do impacto. Aí o impacto que existia foram lá fragmentar os 3 projetos. O impacto tal para essa proposta, aquele impacto tal para outra proposta, esse impacto tal para outra. Mas não somava-se o impacto junto com aquele primeiro processo, com aquele primeiro projeto de lei já aprovado. E eu vou ser sempre a favor de uma administração que ela preza pelo respeito, pela responsabilidade fiscal. Sempre que for para fazer um gasto, para ter responsabilidade com as contas públicas, vai ter o meu apoio. E espero que o executivo, o prefeito, ele faça isso mesmo quando vê as coisas apertando. Que o executivo também analise, porque está chegando um momento que está ficando insustentável pagar a folha salarial com a receita própria, a não ser se quiser fazer como o prefeito passado fez aí, que até as contas foram reprovadas. Então, tudo aquilo, a gente sente, você vai tirar um valor de uma pessoa, é isso, aquilo, a gente sente realmente, ninguém quer. O bom seria se nós tivéssemos um recurso para que aumentasse, mas não havendo a responsabilidade, condições de aumentar, eu vou ser sempre a favor de enxugar a máquina. Na minha casa vai ser assim. Quantas empresas, para não falir, ela diminui? Agora fica bonito um discurso que a gente quer o bem, lógico, qualquer pessoa, funcionário, quer ouvir, mas também quer ouvir uma compreensão. Gente, as coisas estão erradas. Poderia não nomear, as pessoas falam assim, é triste ver uma pessoa ser descontada. Triste também é ver pessoas não trabalhando. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que tudo aquilo, eu quero que isso pese na minha conta também. Quero que o palco, vamos lá, como diz o nosso amigo Rogerinho, o palco que dá em Chico, que ele dá em Francisco. Né? A gente está aqui para isso. Se for para enxugar, para fazer a conta fechar, bem, agora lembrando que a conta que foi aumentado o cargo aí do Zé Lima foi em abril, né? Foi em abril, ou seja, não pegou um ano inteiro completo, menos 26 cargos, né, que foram criados em janeiro, fevereiro, março, eu acho que 4 meses que não receberam. As contas de Zé fechou, graças a Deus, né, Zé? Lembrando aqui, a conta dele fechou. Mas foi aí foram 2 terços só que foram pagos com essa quantidade.
Então, é um vai lá e vem cá. E gostaria, no final de tudo, que o nosso presidente explicasse essa questão do corte, não porque também no procurador. Obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão única. Vereador Renildo Peçanha. Senhor presidente, a mesa, vereadores presentes, público presente, internautas, uma boa noite. Senhor presidente, o vereador João foi muito feliz na fala dele, onde ele citou na lei e também as dúvidas que ele tem em relação ao projeto. O vereador César falou agora, no momento, que as contas do o antigo presidente José Lima foi aprovada, mas foi em cima, de quando aumentou os cargos, foi de abril, não foi isso? Abril para frente. Mas, vereador, quando se faz o projeto, o impacto financeiro são os 3 últimos anos. Eu lembro o senhor aqui do lado, e o senhor mesmo questionou, será que nós vamos atingir ou vamos ultrapassar o percentual de 51% quando chegar em 2023 ou em 2024? Então, nós aprovamos. Então, se aprovamos, é porque tinha os cálculos, e foram assinados. E se assinaram, são responsáveis quem assinou. É de responsabilidade de quem assinou. Então, será que essas pessoas vão pagar pelo erro? Porque se justifica que não tem, que hoje a redução é questão orçamentária, então significa que o cálculo foi feito errado. Não é isso? Pelo menos é o que eu entendo. Não sou contador, não é a minha área técnica, mas pelo que transparece para nós, vereadores, pelo menos para mim, é que teve um erro de cálculo. E essa pessoa assinou, o presidente assinou. Ele era o gestor aqui da Câmara, era quem mandava. Então, a responsabilidade, infelizmente, não pode ser minha. A minha, eu fiz um compromisso de fazer o melhor para a população. E os funcionários públicos, seja legislativo ou executivo, que seja efetivos ou não podem pagar pelos erros. E tudo aquilo que o vereador Estevão falou, eu também concordo. Eu estou aqui para somar aquilo que for para aumentar. Inclusive, a lei é bem clara, que teria que estar tendo um reajuste, uma revisão. E a gente tem que pensar nessas condições. Então, se foram criados esses cargos e hoje não tem condições, tem que ver a melhor forma possível para não atingir as pessoas que precisam desses valores. Como o João falou, em cálculos, dá em torno aí de R$ 1.200 só o ticket, não é isso, João? 1.260. Pode não ser grande coisa para muitos, mas tem muitos que fazem a diferença. Esses R$ 1.260 pode fazer uma ceia de Natal, pode comprar um brinquedo para um filho, para um neto, pode comprar uma cesta básica para ajudar e matar a fome de muita gente que pode precisar nesse dia. Então, com todo respeito à mesa, com todo respeito aos votos favoráveis ou não, eu respeito a opinião de todos, mas o meu voto vai ser contra o projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão única.
senhores vereadores, ainda na discussão do projeto, eu vou tentar responder algumas perguntas que foram feitas. Caso eu esqueça de ter respondido alguma, o vereador quiser reforçar, eu estou à disposição para estar respondendo os senhores vereadores. De antemão, eu entendo cada discussão de cada vereador aqui nessa noite. Eu confesso para os senhores que tomar a decisão de diminuir o vale-refeição dos servidores, para mim não foi uma decisão fácil. Até porque esse presidente, ele apresentou um projeto de lei no ano passado, aumentando o vale-refeição. Por quê? Porque foi feito uns cálculos e chegamos à conclusão que iria sobrar, no final do ano, aproximadamente R$300 mil. E na impossibilidade de saber se daria um abono ou não, se o presidente que voltasse daria o abono ou não, chegamos à conclusão que seria melhor aumentar o ticket, que usaria todo o recurso para não precisar devolver ao Executivo Municipal nenhuma sobra do Legislativo. Então, aumentamos o ticket em 2022 para R$ 1.425. Estudo é esse que sobraria R$300 mil e achamos melhor aumentar o ticket do que dar o abono. Então, foi feito o levantamento nesse período. Em relação à redução do salário do procurador, eu confesso, senhores, que o meu desejo também é diminuir os 15% no salário do procurador. Só que tem uma lei do município que ele equipara o salário do procurador legislativo com o procurador executivo. Se o executivo mandar para cá uma lei abaixando o salário do procurador-geral do executivo, eu acompanho e também apresentarei aos senhores vereadores uma lei abaixando o salário do procurador-geral legislativo. Sobre o vereador que falou que no ano passado o duodécimo foi de 11 milhões. Esse ano, o previsto do duodécimo seria de 11 milhões e 300 mil reais, que já não seria suficiente para arcar com todo o custo da Câmara Municipal nesse ano de 2023. Porém, nos foi apresentado um valor de 11 milhões e 127. Após alguma análise da contabilidade, descobriu que duas fontes de recurso não estavam vindo para a Câmara. E foi feito um contato com a Secretaria de Finanças, chegaram à conclusão que viria mais 145 mil reais por ano, que elevou o duodécimo da Câmara para 11 milhões e 183 mil reais, ainda abaixo do estimado. No ano passado, trabalhamos com 11 milhões, porém, os 25 cargos do ano passado, ele foi nomeado a partir de abril para maio. Então, durante 3 meses aí, deixou-se de gastar com remuneração e vale-refeição aproximadamente 300 mil reais, 350 mil reais. Além da progressão dos efetivos, que é um direito deles, que eu prismo por isso, eles tiveram uma progressão de, eu não sei se é decênio que falo, mas uma correção de 10 anos de efetivo, merecidamente. E tiveram uma correção de 5%, que isso aí onera a Câmara aí em pouco menos de 100 mil reais. Nós temos previsto ainda para esse ano um INPC que deve gerar em torno de 6%, que irá onerar a Câmara Municipal em aproximadamente uns 180 mil reais por ano. Então, todas as medidas, senhores vereadores, tomadas nesse projeto de lei pela essa mesa diretora, pode ter certeza, eu não estou aqui querendo dar uma de vítima, não. Foi com muita dor no coração, porque eu sei a falta que faz 100 reais no vale-refeição. Eu sei o que é diminuir o vale-refeição de 1.425 para 1.320. Eu sei o impacto que isso dá no mês e por ano. Mas, senhores, é pela sobrevivência financeira da Câmara. Eu não quero chegar ao final do ano, em setembro, e ter que tomar atitude conforme tomou outros gestores. Em 2020, de 4 assessores, eu terminei um ano com 1 assessor parlamentar. Entendi perfeitamente. Quando ele tirou 3 assessores de todos os vereadores. Quando ele tirou só os meus 3 assessores, eu questionei na Justiça, e a Justiça determinou que eles voltassem, e depois foi exonerado 3 assessores de todos os vereadores. Quando fala da lei da isonomia, eu concordo perfeitamente.
eu também não propus, a mesa diretora não propôs nesse projeto a redução do salário do assessor de vereador, porque eu vejo que ainda não é o momento. Eu acredito, sinceramente, que com essas medidas tomadas, senhores vereadores, a Câmara vai conseguir cumprir todos os seus compromissos até o final do ano. Eu não quero chegar no meio do ano, ter novamente, entrar com a matéria dessa natureza novamente, porque eu sei como é constrangedor para os vereadores e para a mesa diretora. Todas as medidas, senhores vereadores, tomadas nesse projeto de lei, vocês podem ter certeza, não foi por vaidade dessa mesa diretora, não, desse presidente. Sinceramente, eu relutei. A proposta, pasmem, seria até a criação de mais 3 coordenações. A coordenação de contábil, a coordenação financeira e a coordenação de RH. A proposta seria essa, mais 3 coordenações. Recuamos nessa proposta de criação de 3 cargos e nós vamos ficar ainda com 3 coordenações esse ano, sem ser nomeadas. Vai ficar 3 coordenações que não serão nomeadas para equilibrar as contas. Eu vou ter esse cargo na estrutura, mas infelizmente eu não vou poder usar. Confesso, senhores, que se tivesse viabilidade financeira, seriam mais 3 pessoas empregadas. Mas não tenho viabilidade para nomear essas 3 coordenações. Eu não sei se faltou mais algum assunto, mas se algum vereador ainda quiser fazer algum questionamento, eu deixei para falar por último, senhores vereadores, porque eu sabia que a matéria é polêmica. Eu sei que mexer com remuneração, mexer com auxílio alimentação é sempre muito traumático, porque hoje eu estou como presidente, mas eu já estive como vereador e sei como que é difícil tomar uma decisão de votar numa situação dessa natureza. Mas confesso, senhores, não é por vaidade desse presidente. Hoje eu falo que é por necessidade. E eu até conversei com alguns servidores e muito na intimidade, eu falei, nós temos que orar para que no ano que vem o 12º dessa Câmara melhore. E sinceramente, eu tenho fé em Deus e tenho esperança que o 12º melhore. O previsto seria de 11.300.000. No meu otimismo, eu achava que chegaria a 11,5 milhões, 11.500.000, mas fechou em 11.187.000. Para os senhores terem uma ideia de valores, só o vale-refeição dessa Câmara, por ano, ele custa para a Câmara 2 milhões aproximadamente. A 1.425, ele fica 2.300.000 e pouco. Reduzindo para 1.320, a Câmara terá uma despesa com vale-refeição por ano de 2.150.000 aproximadamente. Então, as cifras são altas. Qualquer reajuste, qualquer 5%, qualquer 6%, ele faz toda a diferença no orçamento de uma Câmara. Então, senhores vereadores, eu sei que é difícil entender, né, essas alterações, essa mudança proposta, mas eu digo para os senhores que a proposta ora oferecida é necessária, não é por vaidade, é por necessária. Eu queria estar como presidente nessa hora, propondo aumentos salariais e aumento de vale-refeições, mas infelizmente eu estou aqui numa situação constrangedora, propondo à Câmara a redução de salários e a redução do vale-refeição. A proposta continua em discussão única. Eu não sei se algum vereador ficou sem falar, né? Eu deixei para falar por último, justamente para responder todas as perguntas. Mas não havendo, vereador César. Aqui, relacionado pelas contas que eu estou vendo aqui, relacionado ao ano passado, foi 11 milhões, não foi, Zé? 11 milhões. Com um aumento para esse ano de 11 milhões para 11.270, isso talvez daria, em média, um aumento de 3%, mais ou menos, é isso? Nas contas. Só que nós vamos ter um reajuste aí de 6%. Ou seja, seria um reajuste de praticamente mais de 600 mil reais. E aumentou na conta 187 mil. Então, esse reajuste que era automático, qual foi a proposta do vereador? E ali ele conversou comigo. A gente praticamente abaixa
faz essa redução para quando a redução vier, ela chegar perto do que foi, perto dos valores, né, que são estimulados hoje, que ganha hoje. Abaixa-se para ganhar o mesmo quando vier o reajuste. Lembrando que essa redução, ela no efetivo, ela não existe. Ou seja, os efetivos, eles, só no ticket, né, que é os R$100, mas os efetivos vão aumentar essa parcela. Vocês estão entendendo? Então, por isso que foi essa questão do corte agora para empatar. Então, não eu não sei nem o que poderia imaginar de uma mesa diretora que ela se sentir feliz em abaixar salário ou tirar alguma coisa de alguém. Senhor presidente. Senhores, concluindo, eu não quero levar para o lado político, porque eu vejo que algumas administrações talvez terão que tomar providências dessa natureza, para que chegar ao final do ano, não precisa atrasar 13º, não precisa atrasar pagamentos. Então, a medida hora proposta é para evitar um constrangimento futuro. Eu espero que os senhores vereadores entendam e eu apelo pela aprovação desse projeto de lei. O projeto de lei, ora discutido, está em votação única. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Registrando, projeto aprovado, registrando o voto contrário dos vereadores que se manifestaram contrário. Projeto aprovado. Obrigado, vereadores. Peço ao Rodrigo que continue com a pauta. Eminente presidente, projeto de lei número 2/2023, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da lei 2879/2015, da estrutura administrativa da Câmara Municipal, e a lei 3.300/2022, que disciplina auxílio à alimentação dos servidores públicos do Poder Legislativo, foi aprovado, registrando votos contrários do vereador Renildo Nascimento Peçanha, vereador João Bechara Neto e o vereador Estevão Silva Machado. O projeto agora segue para autógrafo de lei e envio ao Executivo Municipal para sanção. Na ordem 2 da ordem do dia, nós temos o outro projeto que foi apreciado nesta sessão extraordinária, o projeto de lei complementar 12/2022, que inclui o parágrafo único ao artigo 7º da Lei Complementar 267/2022, do auxílio à alimentação dos servidores públicos do SAAI Itapemirim. Após lido em plenário na sessão extraordinária de hoje, o projeto seguiu para parecer jurídico, ao qual teve o seguinte parecer. Sem vícios de competência na iniciativa, o projeto está devidamente instruído com justificativa e seguido o regular processo legislativo. No mérito consta matéria simples que altera lei recente, nada a obstar no prosseguimento do feito, salvo melhor juízo. Itapemirim, Espírito Santo, 25 de janeiro de 2023, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral Legislativo. Após, o projeto seguiu para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Colejur. Trata-se, presente, sobre o projeto de lei complementar 02/2022, de autoria do Executivo Municipal, que inclui parágrafo único ao artigo 7º da Lei Complementar 267/2022. O projeto apresenta a proposta do Executivo Municipal, onde demonstra a necessidade da inclusão do dispositivo, tendo em vista que a lei complementar em questão foi projetada com planejamento para início do próximo ano, modulando-se os respectivos efeitos conforme a disponibilidade orçamentária e financeira para tal exercício. Cumprindo os trâmites legais, em entendimento ao artigo 79, parágrafos do Regimento Interno desta Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de parecer. Eis o breve relatório. Parecer: cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico.
Analisando minuciosamente o projeto de lei complementar em tela, não há qualquer óbice quanto ao aspecto jurídico-legal, corroborando com o parecer jurídico favorável exarado, assim como o referido projeto segue com a sua redação precisa quanto à técnica legislativa. Assim, não apresentando nenhum vício de ilegalidade que impeça de ser normalmente apreciado, a aludida proposição merece, portanto, parecer favorável desta comissão sobre a matéria. O voto da comissão: assim, essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise, opinando pelo regular prosseguimento do processo legislativo da Pemirim Espírito Santo, 25 de janeiro de 2023, vereador José de Oliveira Lima, vereador presidente e relator, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente, e vereador Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Após, o processo legislativo seguiu para a emissão de parecer pela Comissão de Finanças e Orçamentos, a COFINOR, e assim opina sobre a matéria. Trata-se o presente sobre o projeto de lei complementar 012/2022, de autoria do Executivo Municipal, que inclui parágrafo único ao artigo 7º da Lei 267/2022. O mesmo não encontra óbice, conforme parecer jurídico das comissões e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, inexiste qualquer impedimento ao seu prosseguimento e análise pelos nobres edis. Posto isso, sem maiores delongas, a óbice se encontra quanto à possibilidade de tramitação. Poderá ser sanada pelo plenário, devendo assim ser submetida. Pemirim Espírito Santo, 25 de janeiro de 2023, vereador Erasto da Costa Rocha, presidente e relator da COFINOR, vereador Lucimar Alves Soares, vice-presidente da COFINOR, e vereador José de Oliveira Lima, membro da COFINOR. E o processo legislativo, a matéria PLC 12/2022, retorna ao plenário para discussão e votação única. Eminente presidente. Projeto, ora lido, de autoria do Executivo Municipal, que trata sobre o SAAI, está em discussão única. Vereador João Bichara Neto. Esse projeto é bom para que aqueles que estão nos acompanhando entendam. O projeto dessa natureza foi aprovado ainda no ano passado. Nós aprovamos, discutimos, debatemos, tivemos um debate caloroso aqui, muito bom, sobre a questão desse auxílio alimentação dos servidores do SAAI, que estava há muito tempo defasado, mas aconteceu uma falha de comunicação entre o SAAI e a assessoria executiva de gabinete, e acabou que esqueceram de acrescentar o parágrafo único no artigo 7º da lei aprovada. Artigo 7º esse, que faz menção, fala da seguinte forma, que o servidor público autárquico, do SAAI, fará jus a um adicional de 50% do valor estabelecido no caput do artigo 6º da lei a ser pago no mês de aniversário do servidor. O que diz o caput do artigo 6º da lei aprovada? Que o auxílio alimentação será de R$ 63,96 por dia, considerando a proporcionalidade de 22 dias úteis de cada mês. Então, o servidor faz jus no mês do aniversário dele a 50% desse cálculo de 63,96 vezes 22. Acontece que a ausência do parágrafo único no artigo 7º, que é o objeto de apreciação desse projeto de lei, que o Executivo encaminhou para cá, é necessário o parágrafo único, porque a partir do momento que nós aprovamos sem esse parágrafo único, começou a chover protocolo no SAAI pedindo o pagamento do retroativo. Então começou a gerar um problema dentro da autarquia. O que diz o parágrafo único? Que a concessão do benefício será devido aos servidores da autarquia a partir de 1º de janeiro de 2023. Porque todos nós sabemos que em 2022 tivemos graves problemas orçamentários, não só na administração direta, prefeitura, quanto na administração indireta, no caso do SAAI. Então isso visa corrigir essa questão e evitar transtornos futuros para aquela autarquia que nós tanto prezamos e torcemos para que faça um bom trabalho na área de saneamento básico nesse município. É um projeto apenas de adequações e ajustes. E outra coisa, a lei está retroativa com efeitos administrativos e financeiros a 18 de maio do ano passado.
Então, todos aqueles que fizeram aniversário no mês de maio, depois do dia 18 de maio para cá, vai ter direito a esses 50% do auxílio alimentação já reajustado, servidores autárquicos do SAAI. É isso, é uma questão só de esclarecimento. Tem meu apoio, tem minha aprovação. O projeto continua em discussão única. Vereador Júlio César. Senhor presidente, parece ser simples, mas não é. Quem está mandando agora é o executivo, não é mais a Câmara. Se reajustaram para a Câmara, porque entenderam que eles eram merecedores desse reajuste. Pessoal do SAAI. Mas ele não era justo somente no ano corrente. Era justo até lá atrás. Só que as contas não fecham. Se assim for, se não tiver esse parágrafo único. Quero dizer para os senhores que nem sempre votar a favor de tirar algo do servidor é o correto. Senhores vereadores, que vai chegar um momento onde as contas não fecham e se aprovar tal coisa e aquilo comprometer, é melhor que sejam humildes e falem assim, não, servidores, vou votar contra você, porque senão a conta vai ser um rombo muito grande. Mas isso precisa ser em todos os setores. Seja uma proposta do Executivo, seja uma proposta do Legislativo. Sou a favor disso, sim. Sou contrário, não. Sou a favor da proposta que o Executivo está mandando, porque é uma responsabilidade, porque o rombo pode ser grande, pode não fechar a conta do SAAI. Mas o que eu quero fazer entendê-los é que há um momento de que, por nós estar decidindo as coisas, não sempre a gente pode agradar os servidores. Nem sempre, não, pode abaixar. Vai chegar um momento, espero que nunca aconteça, mas se o Itapemirim, ele não produzir não a receita própria, os royalties acabar, vai ou abaixar o salário de muita gente que vai vir para uma realidade que deveria ser, ou vai mandar muita gente embora. E se mandar embora, vai ficar claro de que não precisava de tanta gente para trabalhar. E essa é a realidade. Então, senhores, sigo como vereador João, eu concordo com o projeto, vou votar sim a favor do projeto do Executivo, porque é por responsabilidade nas contas públicas. O projeto continua em discussão única. Senhores, ainda sobre esse projeto, eu fui procurado pela direção do SAAI, explicando a real situação do SAAI em relação a essa alteração de lei. Não foi de propósito que os dois projetos entraram na mesma pauta. Na realidade, o que me chamou a atenção foi só depois da discussão dos novos vereadores. Quando falam em tirar recurso, tirar benefício do servidor. Infelizmente, senhores vereadores, eu vou até manifestar o meu voto, se eu precisar de votar, caso dê empate, eu vou votar favorável ao projeto do Executivo Municipal. Mas com muita dor no coração também, porque está tirando direito do servidor do SAAI. Porque se esse projeto não é aprovado aqui hoje, o servidor do SAAI terá direito de requerer o seu benefício do auxílio natalício, acho que é isso o nome, de 2021 para cá. Mas nós temos que ter responsabilidade com as contas públicas. Nós somos eleitos, tem as honras, mas tem a dificuldade que passamos de estar sentado nessa cadeira. E nesse momento, nós vamos votar em um projeto de lei que servidores do Executivo já vem recebendo
abono de 50% desde 2021 e o SAAI não vinha recebendo. O SAAI não vinha recebendo. Fizemos uma alteração na lei, os servidores do SAAI teriam direito de receber de 2021 para cá, mas não tem viabilidade financeira para isso. Nós temos que entender que quando tem viabilidade financeira, aprova-se. Quando não tem, senhores vereadores, nós temos que ter maturidade para tomar a decisão, porque as contas precisam ser equilibradas. Então, o projeto também é de grande relevância, de alta relevância, porque nós estamos cortando na carne pela sobrevivência do SAAI. O projeto continua em discussão única. Projeto em votação única. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Aprovado o projeto de lei. Eminente presidente, projeto de lei complementar 12/2022, que inclui parágrafo único ao artigo 7º da Lei Complementar Municipal 267/2022, de auxílio à alimentação dos servidores do SAAI, foi aprovado à unanimidade pelos vereadores presentes. Após, material da ordem do dia se encerra, eminente presidente. Senhor, encerrando a pauta da ordem do dia, entrou na Casa de Leis ontem à tarde um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que visa criar o Fundo Municipal da Defesa Civil, Defesa Social. Eu fui abordado pelo secretário de Defesa Social, o Lázaro, falando da necessidade e a urgência desse projeto ser apreciado por conta de algumas emendas, de algum benefício que essa secretaria poderá receber caso crie esse fundo. E ele me explicou, e devido aos últimos acontecimentos de muita chuva, de muitas causas naturais, ele teme que a falta desse recurso venha a comprometer o trabalho da Defesa Social. E ele me perguntou, me abordou na possibilidade desse projeto ser aprovado hoje. Eu falei para ele que a pauta já estava publicada, mas que eu iria propor aos vereadores uma nova sessão extraordinária para apreciação desse projeto, porque, ao meu ver, é de grande importância para o Executivo Municipal. Então, eu proponho aos novos vereadores uma sessão extraordinária para sexta-feira, agora às 18 horas, obedecendo aí, às 48 horas de antecedência para apreciação desse projeto de lei. Vereadores que aprovam essa extraordinária para sexta-feira, às 18 horas, permaneçam sentados. Aprovada, fica convocada os vereadores das comissões que assim desejarem, a assessoria jurídica está à disposição da casa amanhã, durante todo o dia, para pareceres das comissões. Quero agradecer. Eminente presidente, só confirmando, dia 27 de janeiro, sexta-feira, às 18 horas, a segunda sessão extraordinária dessa legislatura, desse ano legislativo. 18 horas. 18 horas. 18 horas. Dizer aos nobres vereadores que na próxima semana, na quarta-feira, já é dia 1º de fevereiro, a gente já retorna com as sessões ordinárias no horário regimental. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer aos nobres vereadores de colocar à disposição para a sessão extraordinária, por presente. Não tendo mais nada a ser tratado nessa noite, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.